a gente chega num ponto muito importante da aula de hoje, que é a Escola das Relações Humanas. Né? Então, nós já falamos lá na aula passada, nós já falamos sobre a teoria clássica, falamos sobre a administração científica, um pouquinho sobre o Fordismo, e daí nós temos a Escola das Relações Humanas, porque quando a gente olha para essas teorias que eu citei agora, ela está preocupada em quê? Em produção, não é? Só produção. E elas entendiam o quê? Entendiam o seguinte, que eu preciso cuidar da estrutura e eu preciso ter movimentos rápidos para produzir mais e menos tempo com menos esforço. Então, os únicos fatores pensados até então que influenciavam a produtividade do trabalhador era isso. Eram sempre questões extremamente externas. É o maquinário, é a ferramenta, é a máquina, é a esteira, é o local, que conforme está estruturado aquilo ali. E daí vem a Escola das Relações Humanas, que surge da experiência de Hawthorne, né, que eu pedi para vocês estudarem, lerem sobre essa experiência, porque foi dessa experiência que surgiu a Escola das Relações Humanas, que de maneira muito sintetizada aqui, eu vou dizer para vocês, ela entende o quê? Que, de fato, o que impacta a produtividade do trabalhador são as relações humanas que ele tem dentro do trabalho. Olha só. Então, não adianta, gente, em qualquer área que você for atuar. Não, eu vou atuar dentro da área contábil com foco em tal coisa. Se você não tiver um ambiente, uma cultura e um clima favorável, e você não tiver uma relação amigável, uma relação produtiva com quem trabalha com você, em especial com seu superior direto, você não vai ser tão eficiente quanto você poderia ser. Independente da área que você for atuar. Independente. Então, a Escola das Relações Humanas, ela vai com uma teoria. Existia uma hipótese, quando Elton Maio, junto com a sua equipe, lá em 1932, ele levanta, em 1927, ele levanta uma teoria de que a iluminação do local, né, numa fábrica, influenciava na produção das operárias. E daí ele começa a fazer a pesquisa com a sua equipe. E daí, depois que ele termina, ele chega a outras conclusões muito diferentes. Por isso que é importante que vocês leiam. Aí vocês vão entender o seguinte, que na verdade, e isso é uma verdade, todos os pontos que ele levantou, são válidos, tal, não, mas alguns são muito, muito importantes e perduram até os dias de hoje. Que são as relações que nós temos no ambiente de trabalho que vai determinar o quanto nós somos eficientes. Isso é comprovado. É como eu me relaciono com os meus colegas, é como eu me relaciono diretamente com o meu superior direto, que daí vai definir quanto eu produzo, se a gente vai alcançar resultados extraordinários ou não. Olha só. E daí decorre da Escola das Relações Humanas a escola comportamentalista, que daí começa a entender o seguinte, pera lá, então, não é só o maquinário lá, não é isso daí que impacta, na verdade, não é o fator mais importante. É o seguinte, se eu quero ter sucesso numa empresa, tem comportamentos que os funcionários precisam ter. Então, os chamados bons ou maus, entre aspas, comportamentos dentro dessa teoria, que isso daqui é bom para a empresa, isso daqui não é bom para a empresa. Então, são as relações, e isso fica até os dias de hoje, e teorias importantes da atualidade, cada vez mais, pessoal, tem comprovado isso. Cada vez mais tem comprovado isso. Que são as relações no ambiente de trabalho, que aí surgem aí, né, da Escola das Relações Humanas, que vão determinar, na verdade, o sucesso ou não de uma organização.